Fala galerinha do quarto e quinto, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Nesse bimestre nós estamos falando sobre que coisa mesmo? Ah, boa! Sobre a ginástica. Nós estamos falando sobre vários tipos de ginásticas que existem. Nós falamos sobre a ginástica artística na primeira aula, falamos sobre a ginástica rítmica na terceira, que na segunda a gente fez prática da ginástica artística, na quarta a gente fez prática da ginástica rítmica. Hoje nós vamos falar sobre a ginástica aeróbica. Professor, o que é a ginástica aeróbica? A ginástica aeróbica é aquela que a gente vê na academia. É aquelas ginásticas que a gente vê na academia, que a gente vê quando a gente vai jogar futebol, antes de jogar futebol, fazer um aquecimento, a gente vai fazer algum tipo de aquecimento lá, de levantar joelho, de fazer polichinelo. Isso é a ginástica aeróbica. E aí nós vamos entender um pouquinho a história da ginástica aeróbica. Como que a ginástica aeróbica apareceu, aonde ela apareceu e tudo mais. Então a ginástica aeróbica, ela é uma ginástica, o nome dela é ginástica aeróbica competitiva ou esportiva. Então eu tenho essas duas formas de chamar a ginástica aeróbica. Ou eu posso chamá-la de ginástica aeróbica competitiva ou de ginástica aeróbica esportiva. Ela surgiu nos Estados Unidos. Então ela surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 1980, quando o professor Cooper lançou suas primeiras ideias de condicionamento aeróbico no planeta. Tio, o que é aeróbico? O que é essa palavra aeróbico? Essa palavra aeróbico é uma palavra que diz de movimento do corpo. É uma ginástica que você vai fazer e você não vai precisar, talvez, tanto de algum aparelho. A gente pode usar um aparelho ou outro? Sim, mas o nosso corpo é que vai ser trabalhado. E essa ginástica ela vai ser feita para que a gente possa ter um melhor condicionamento físico. O que é isso? Eu ter um corpo melhor, eu ter um corpo mais saudável, eu ter um corpo melhor. Por isso ela tem esse nome de aeróbico, porque ela mexe com o corpo inteiro. E ela mexendo com o corpo inteiro, ela faz com que o nosso corpo inteiro gaste energia em tudo que está sendo feito. Nessa época, lá nos Estados Unidos, quando esse Cooper inventou e colocou essa ginástica para que ela pudesse aparecer para as pessoas, surgiram também as formas de comunicação mais rápidas, como o fax, a internet, a TV a cabo. Então, esse cara, a ginástica dele foi muito mais, ela surgiu e ela se popularizou muito mais rápido do que a ginástica artística, do que a ginástica rítmica, porque na época da ginástica artística e da ginástica rítmica existia fax, internet, televisão? Não, isso aí. Na época desse cara, não, existia já isso. Então ele começou a gravar as aulas dele de ginástica aeróbica e começou a colocar as aulas dele de ginástica aeróbica lá na internet, em vários lugares, para poder as pessoas verem aquilo e ver se gostavam. E aquilo começou a se popularizar. Agora, falando no âmbito esportivo, surgiram também as academias. E então, nova moda da ginástica aeróbica. Então, a ginástica aeróbica daquele cara, do Cooper, era uma ginástica aeróbica que ele fazia em casa. Ele não existia ainda as academias. Então, ele fazia muito ela em casa. Ele desenvolvia ela em casa, mostrava para alguns alunos, uns alunos iam lá, faziam a aula com ele e tudo mais, mas na casa dele. No máximo que ele ia na casa da outra pessoa. Depois de um certo tempo, não. Depois que ela começou a se popularizar, ele começou a botar aquilo na internet e tudo mais, o que aconteceu? Um tempo depois começou a surgir as academias. E aí o que aconteceu? Essa ginástica aeróbica foi levada para onde? Para dentro das academias. E dentro das academias ela começou a ser feita de uma forma diferente. Na casa dele, quando ele ia na casa dele, quando ele ia na casa das pessoas, ele simplesmente fazia a ginástica. O polichinelo, o joelho, a elevação de joelho, ele fazia vários exercícios de ginástica, mas sem música, sem nada. E o que as pessoas fizeram quando levaram essa ideia dele para dentro da academia? Eles colocaram música, movimento, adrenalina e muito mais estilo. E aí com isso aconteceu o quê? Um boom. Igual quando você pega uma bomba e a bomba explode, foi isso que aconteceu com a ginástica aeróbica. Ela explodiu. Ela explodiu e aí todo mundo começou a querer fazer aquilo. Com isso, os americanos eles precisavam criar algo que fizesse essa modalidade permanecer em alta, e os professores dessa nova tendência foram se tornando heróis ou ídolos. Tio, por que isso aconteceu tanto lá nos Estados Unidos? Por um seguinte motivo. Nos Estados Unidos, qual é a forma de comida que eles mais comem lá? Boa, fast food. E o fast food faz com que se a gente comer ele demais, faz com que a gente faça o quê?
engorde, fique gordão. Então muitas pessoas nos Estados Unidos acabavam ficando muito gordos. E essa ginástica aeróbica fazia com que eles perdessem peso e voltassem para o corpo que eles tinham antes. Então é por isso que ela explodiu depois que ela entrou nas academias, porque tinha tanta gente querendo ficar em forma, ficar bonitinho, ficar com um corpo bonito, que aí que eles começaram a fazer, opa, vamos começar a praticar essa ginástica. Porque a ginástica artística e a ginástica rítmica já aconteciam, mas eram coisas que eram muito difíceis talvez de fazer. Nós mesmos vimos na prática que alguns exercícios da ginástica rítmica e da ginástica artística não são fáceis de fazer. A ginástica aeróbica não. Era simplesmente eu fazer a ginástica, eu fazer corrida no lugar, fazer polichinelo, então eram coisas mais fáceis e que faziam com que essas pessoas gastassem calorias e conseguissem emagrecer, ficar mais magrinhos, ficarem melhores. Então é por isso que eles acabaram fazendo com que isso daí crescesse dessa forma. E com isso ela foi se desenvolvendo a cada dia mais. No ano de 1987, alguns países como Inglaterra, França, Austrália e até o Brasil se agregaram aos Estados Unidos e começaram a realizar campeonatos de ginástica aeróbica e até hoje existe um campeonato chamado World Aerobic Championship. O que é isso? Esse campeonato ele foi transmitido e patrocinado pela ESPN, uma rede mundial de esportes televisivos. Então o que aconteceu? Todos esses outros países, Inglaterra, França, Austrália, Brasil, eles se juntaram com os Estados Unidos e criaram, em 1987, esse campeonato mundial. E esse campeonato mundial foi televisionado pela ESPN. Então olha como é que tinha crescido a ginástica aeróbica já. Os japoneses, para combater esse fato, iniciaram também um trabalho de migração de representantes no mundo. Assim criando, no mesmo ano de 1987, o Suzuki World Cup, com premiação em dinheiro. Olha só, então aí o que acontece? Aí começou as briguinhas. Começou os disse-me-disse. Os Estados Unidos buscou esses países que eu falei com vocês e criaram um campeonato lá para ser televisionado pela ESPN e começou a ser praticado e ser visto por todo mundo. Aí o que o Japão fez? O Japão já pensou, não, é ruim, só os Estados Unidos vão fazer isso? Não, nós vamos criar também. E aí criaram no mesmo ano o Suzuki World Cup. E aí o que o Japão fez de diferente dos Estados Unidos? Colocou uma premiação em dinheiro. Para quê? Para fazer com que as pessoas quisessem muito mais participar do campeonato deles do que do campeonato dos Estados Unidos. E aí acontece, na década de 90, esse esporte ele tomou conta do planeta. Em 1990, todo mundo no planeta inteiro já fazia ginástica aeróbica. E do cotidiano de várias nações, academias e clubes. O mercado dessa área encontrava-se em plena ascensão. O que é ascensão? Ele começava a crescer. Era um mercado que estava crescendo. Então os professores começaram a querer seguir esse mercado e começaram a ter mais evidência, tanto na mídia como no imaginário social. Tibi, quais são os exercícios que são feitos na ginástica aeróbica? Boa. Então agora a gente vai para a parte dos exercícios. A parte da história a gente já falou, agora a gente vai para a parte dos exercícios. Os exercícios são simples. Um se chama marcha. O segundo se chama jogging, que é uma corrida. O terceiro se chama chutinho. O quarto, chute alto. Então, são vários exercícios. O outro, o polichinelo, que nós conhecemos. O outro, a elevação de joelho, que nós também podemos conhecer. Então, eu vou começar uma por uma. A marcha é o seguinte, é um treino. O treino de marcha é uma estratégia de fisioterapia utilizada para ajudar o corpo a manter o equilíbrio na posição estática ou dinâmica e desenvolver uma marcha independente com o auxílio de uma forma eficaz. O que é a marcha, Ti? A marcha é como se eu estivesse marchando no lugar. Eu estou parado no meu lugar, elevando o meu joelho um pouquinho, balançando meus braços e fazendo esse exercício. Esse exercício faz com que, como eu levanto uma perna e depois a outra, não as duas juntas, o corpo uma hora ou outra tem que fazer o equilíbrio cada hora em cima de uma perna da forma rápida para que ele não caia. Então eu vou fazendo com que o corpo vá trabalhando. Então essa é a marcha. Ao invés da marcha, junto com a marcha, tem um outro fundamento que se chama jogging. Tio, o que é o jogging? Jogging é o que nós chamamos de corrida no lugar. Eu não me movimento, eu vou correr sempre no mesmo lugar. Isso nada mais é do que um exercício de marcha, porém um pouco mais rápido.
Tio, essa marcha que o senhor falou antes, também pode ser conhecida como caminhada, que minha mãe faz em casa? Sim. O que a sua mãe faz na rua, às vezes se a mãe de alguém faz, a caminhada, ela é uma marcha. A marcha ela tem a mais lenta e a mais rápida. Então se eu faço uma caminhada rápida, ainda não estou correndo, mas estou caminhando numa velocidade mais rápida, eu estou fazendo uma marcha. E o jogging, tio, e a corrida? Se eu estiver correndo na rua e eu estou fazendo isso? Sim, eu tenho duas formas de jogging. O jogging, que é a corrida no lugar, que nós vamos fazer na aula prática, que eu vou ter que correr no mesmo lugar, e eu tenho a corrida de um lado de um lugar ao outro. Eu também estou fazendo um jogging. O jogging nada mais é do que uma corrida que pode ser feita mais lenta ou mais rápida. Então, vai depender da pessoa. O outro fundamento que tem é o que nós chamamos de chutinho. O que é o chutinho, tio? O chutinho é um movimento de alto ou baixo impacto, em qualquer direção, que ocorre a flexão da articulação do quadril, permanecendo os joelhos estendidos e o pé da perna elevado fica abaixo da linha do quadril. Então, o que é o chutinho? Eu levanto o pé e vou chutando para frente. Pulo, chuto, pulo, chuto, pulo, chuto. Então, esse exercício é bom para quê, tio? Ele é bom para o equilíbrio, porque quando eu chutar um pé, quando eu pular para o outro, eu tenho que fazer o equilíbrio para dar o segundo chute. Então, eu vou trabalhar o equilíbrio. E vou trabalhar também a movimentação do meu corpo, fazendo com que meu corpo fique mais quente e aí ele vá queimando a gordurinha que eu não quero e vá fazendo com que eu consiga ter uma melhor forma, um melhor corpinho, um corpinho mais bonitinho. O outro exercício é chamado de chute alto. O chute alto é um chute onde eu vou, onde em qualquer altura o chute é executado somente pelo quadril, com os joelhos estendidos, podendo ser um movimento de alto ou baixo impacto. Então o chute alto é o quê? Eu vou elevar a perna o mais alto que eu puder. Só que eu posso elevar devagar, como eu posso fazer rápido. Quanto mais rápido eu fizer, mais suado eu vou ficar. O outro é o polichinelo. O polichinelo nós conhecemos. O polichinelo o que é, tio? Ele pode ser feito também tanto de uma forma com alto impacto ou com baixo impacto. O que é alto impacto e baixo impacto? Isso é simplesmente uma coisa, é uma forma de aceleração. Eu posso fazer ele de baixo impacto, eu só levanto a mão e abro o pé para um lado, levanto a mão, abro o pé para o outro, levanto a mão, abro um pé. Ou como eu posso fazer, ele ao mesmo tempo. Isso é o quê? Alto impacto, eu vou mais rápido. Então o polichinelo nada mais é do que o quê? Eu estou com as minhas mãos e os meus pés juntos, encostados no meu corpo. Quando eu abrir os dois, as pernas vão abrir, as mãos vão subir. Quando eu descer de novo, eles vão voltar para a mesma posição. Então eu vou fazer isso mais rápido ou mais devagar. E esse é o polichinelo. Tio, o outro que a gente chama de elevação de joelho. O que é elevação de joelho? A elevação de joelho nada mais é do que o quê? Eu levar o joelho o mais alto que eu puder. E aí eu vou fazendo a troca. Começo devagar e aí depois eu vou acelerando para que isso aconteça. Tudo isso a gente vai estar vendo na prática. Então a elevação de joelho pode ser utilizada o alto ou o baixo impacto. Isso eu vou mostrar para vocês também na prática. Sendo que a elevação do quadril deve ser no mínimo de 90 graus. Então o que é isso, tio? Eu vou elevar o joelho quase que na altura da minha barriga. Eu elevando o joelho quase na altura da minha barriga, quando eu trocar, o outro também tem que vir na altura da minha barriga. Com isso, eu vou conseguir fazer a elevação de joelho. Um outro exercício que acontece também na ginástica aeróbica é o chamado long. O que é o longe ou long? Movimento de alto impacto em que as pernas são afastadas por um meio de toque atrás, lado ou à frente, com a ponta de um dos pés. O joelho da perna da frente deve estar flexionado sobre o calcanhar. As pernas devem estar paralelas e o joelho alinhado com as pontas dos pés. Então o que é o long, tio? Eu vou jogar a perna para frente, vou dobrar o joelho da frente e vou esticar o de trás. É como se eu fosse ajoelhar no chão, tá? Esse long é como se você fosse ajoelhar no chão. Você vai ajoelhar com um joelho só no chão e aí depois você vai levantar e vai trocar esse joelho ajoelhando com o outro no chão. Então esse é o long. Então esse é o nosso resumo da nossa aula de ginástica aeróbica. Tio, na aula prática a gente vai ver sobre a ginástica aeróbica? Sim, eu vou estar falando um pouco mais para vocês sobre a ginástica aeróbica. Nós vamos estar fazendo uma prática sobre ginástica aeróbica e aí vocês vão conseguir entender melhor como vai ser essa situação.
Belezinha? Então, ó, beijo para vocês, que vocês possam estudar através dessa prática que vai estar sendo colocada. Na aula seguinte a essa, nós já vamos estar fazendo uma prática de ginástica aeróbica, que como vocês sabem, nessa terça-feira eu não vou estar no online com vocês, pelo aquele motivo que eu conversei com vocês na aula prática, na aula prática da semana passada, dessa última semana, tá? Mas que vocês possam pegar essa ideia e que vocês possam botar para que a gente possa fazer na aula prática. Então, estudem essa matéria, já vai ter uma atividade para que vocês possam fazer e eu espero vocês na próxima aula, beleza? Beijo para vocês.